Olá, professores e alunos! Hoje vamos falar de um livro que trata com delicadeza de um dos sentimentos mais difíceis da natureza humana, o luto. A Gente Vai Se Separar é um livro cuja história está centrada no processo de perda, na dor de uma filha diante da doença terminal de sua mãe, nos momentos em que a narradora vai perdendo sua genitora, que fica cada vez mais e mais fragilizada. A obra é um convite para refletirmos sobre as perdas que a vida nos impõe e a forma que lidamos com esses momentos. O livro traz relatos narrados pela filha que deveriam ser enviados para a mãe. Debilitada, ela nunca chegará a lê-los. Assim, acabam formando um diário íntimo que trata da separação de quem amamos diante de situações que fogem ao nosso controle, como a morte, por exemplo. Nos relatos da filha, podemos entender as muitas fases diante das grandes perdas da vida: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Ela lembra o passado, questiona suas atitudes e pensa no que poderia ter feito. O livro pode inspirar muitas reflexões sobre a nossa relação com a vida e morte, com a forma como lidamos com o tempo, com as relações, com outras pessoas e o cuidado com pessoas muito importantes para nós. Ana Letícia Leal, doutora em Letras pela PUC do Rio de Janeiro, é autora de outras obras voltadas para o público juvenil. Uma de suas obras, inclusive, chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti, um dos mais importantes da literatura brasileira. A Gente Vai Se Separar é um diário de despedida, com linguagem franca e direta, e que acaba por ser muitas vezes demasiadamente triste. Mas é também um convite da autora para olharmos para a vida que nos resta, o tempo que temos e as pessoas que temos ao nosso lado, com esperança e até alegria. Antes de entender os gêneros literários, vamos pensar no que define um texto literário e um texto não literário. Comecemos pensando na função de cada um. O literário nos leva à função estética, enquanto o não literário à utilidade. Ou seja, a literatura nos convida à ficção, ao entretenimento e à arte, enquanto a escrita não literária nos traz a informação, o conhecimento e as explicações. A linguagem literária é mais subjetiva, enquanto a não literária mais objetiva. Musicalidade, figuras de linguagem e criatividade estão presentes no texto literário, enquanto no não literário está a clareza. Você sabia que a origem da palavra literatura vem do latim litera, e que significa letra? Para o filósofo Aristóteles, um dos maiores pensadores gregos da Antiguidade Clássica, a literatura é como a imitação ou a representação da realidade por meio das palavras. A imitação podemos encontrar, por exemplo, nas obras ficcionais que contêm histórias e personagens. Já a representação da realidade está nas obras literárias que relatam fatos que realmente ocorreram. O texto literário é sempre mais subjetivo e artístico do que o texto não literário, que é mais objetivo e informativo. Os gêneros literários são possibilidades estilísticas. Existem 3 grandes divisões entre eles: o lírico, o narrativo e o dramático. O gênero lírico é como palavra cantada, o gênero narrativo é a palavra narrada, e o dramático é a palavra representada e se encontra nos textos teatrais. Vamos falar agora do gênero literário da obra. A Gente Vai Se Separar, de Ana Letícia Leal, é um livro literário que se enquadra no gênero do relato. Tem uma narradora que, no caso, é participante. Ela está dentro da história, participando dela, e escreve em primeira pessoa, sem linearidade temporal, trazendo elementos de 2 tipos de texto: o relato e o diário.
Sem dizer seu nome e expressando sentimentos pelo adoecimento e perda da própria mãe, a narradora faz relatos em histórias que seguem um enredo não linear em relação ao tempo. A narradora mistura modelos textuais ao escrever narrativas endereçadas à mãe, mas que nunca são enviadas, ou seja, ela escreve relatos que não envia à destinatária e que, dessa forma, acabam se transformando em um diário íntimo. Desta forma, duas características do livro são a não linearidade e o texto introspectivo entre o relato e o diário. Trata-se de uma obra delicada e profunda, que aborda um tema difícil, mas de importante reflexão. Uma ótima leitura a todos!